Hoje nós falamos de um tema vital para as empresas brasileiras. A reforma trabalhista chegou e agora há dúvida. Como é que ficou? Nós vamos conversar com uma figura importantíssima nesse momento da história do Brasil, que é o juiz Marlos Melec. Ele é citado pela empresa como o pai da reforma trabalhista, porque trabalhou na redação dessa reforma, que já está valendo, e tem um livro para ajudar a entender o momento, que é este livro aqui, Trabalhista e Agora, onde as empresas mais erram. É um livro que já foi publicado, está disponível, e nós vamos entender as armadilhas, diz aqui o livro, que ensina onde permanecem as armadilhas depois da reforma. O livro que ensina o caminho das pedras, é assim que ele tem sido colocado na área jurídica. Vamos conversar então com o Dr. Melec, lembrando que a reforma trabalhista chegou, é um fato, está valendo, onde que as empresas estão muitas vezes tendo problemas sérios, tendo prejuízos por não entender exatamente o momento, doutor? Olha, José Ville, a reforma trabalhista mudou 209 coisas na lei trabalhista brasileira. É uma reforma vertical, uma reforma profunda e que tenha certeza muitas pessoas, empresários, contadores, industriais, sindicalistas, trabalhadores, estudantes de direito, advogados, ainda têm muitas dúvidas. Olha, eu percorro esse país inteiro em eventos, debatendo o assunto, explicando esse tema para as pessoas e eu percebo ainda que as pessoas conhecem 30% da reforma trabalhista, ou seja, de 209 coisas que mudaram, as pessoas conhecem cerca de 30% e mesmo assim com muita dúvida. Por isso eu escrevi esse livro sem juridiquês, foi um desafio sair da linguagem acadêmica, não ficar citando o artigo 32 com o parágrafo 3, terceiro, quer dizer, não é um livro chato para o administrador, não é um livro complicado para quem não fez faculdade de Direito. É um livro muito tranquilo, gostoso de ler e que mostra, dá dicas, mostra as armadilhas que ainda permanecem depois da reforma, onde as empresas mais estão errando. Muitas vezes, Vili, são pequenos erros que levam a grandes condenações. Então, esse livro aborda pelo menos 30 pontos onde as empresas mais erram e coloca um antídoto, coloca a dica de como tirar a empresa do buraco em questão a passivos trabalhistas, a ações trabalhistas. E respondendo diretamente a tua pergunta, hoje onde as empresas mais erram, depois da reforma trabalhista, na tal da terceirização, Vili. A terceirização hoje, a lei velha, ela permitia que a empresa terceirizasse, mas apenas a atividade meio, não a atividade fim. E isso gerava muita polêmica, mesmo na região metropolitana de Curitiba, em Betim, Minas Gerais, em São Bernardo do Campo, as montadoras diziam que colocar o assento no carro 0 km na hora da montagem é uma atividade meio, não uma atividade fim. Então, o nosso telespectador ali na rede social que chegue à conclusão agora, era ou não era? Gerava uma insegurança jurídica, discussões e processos intermináveis. Agora veio a reforma trabalhista até para alinhar o Brasil entre os países mais produtivos do planeta e permitiu a terceirização, inclusive da atividade principal. Ou seja, permitiu a terceirização da atividade fim, sendo bem didático. Companhia aérea pode terceirizar o comandante, pode terceirizar a comissária, uma escolinha, uma escola de inglês, uma escola que cuida de crianças, pode terceirizar o professor, pode terceirizar a auxiliar da professora, pode terceirizar tudo, portanto. Agora, tem que tomar cuidados para fazer isso. O empresário brasileiro está confundindo o conceito de terceirização com o conceito de pejotização. Então, o empresário agora pode terceirizar. O que ele está fazendo, José Ville? Ele está pedindo para o gerente, está pedindo para o técnico dele, para o empregado dele, abrir uma MEI ou abrir uma pessoa jurídica, abrir uma empresa para passar a pagar essa pessoa com nota fiscal, achando que dessa maneira ele está terceirizando, está completamente errado. Ele está pejotizando. E a pejotização, o fenômeno de mandar abrir empresa para pagar por nota fiscal, era proibido pela lei velha e continua proibido pela lei nova. Não pode fazer isso, né? Aí você pensa, poxa,
Mas se não pode MEI, está todo mundo abrindo MEI. Se eu chamar uma pessoa para trocar a lâmpada aqui da minha empresa e me der uma nota fiscal, como MEI, eu estou correndo o risco de ter que reconhecer vínculo empregatício lá na Justiça do Trabalho? Não. Por quê? Porque essa pessoa que trocou a lâmpada para você, ela está te dando nota fiscal, mas ela dá nota fiscal para mais de centenas de outras pessoas que ela troca a lâmpada. O problema é quando o teu empregado abre uma empresa, cumpre carga horária dentro da empresa, ou mesmo até fora, cumpre carga horária, tem metas para atingir, recebe ordens. Eu conheço empresas que abriram PJ e mandam o cara bater cartão, marcar ponto, né? Usar crachá. Quer dizer, então isso vai dar muito problema ali na frente. Veja, é um pequeno erro, o empresário acha que está fazendo a coisa certa e está gerando um gigante passivo trabalhista. Viu? É que essas pessoas certamente foram por aquilo que a imprensa mostra, e a imprensa evidentemente trabalha de uma forma que não se aprofunda. Ela dá a notícia, mas a televisão principalmente agora não pode se aprofundar. Terceirizar. Essa foi a ideia do livro, para ter um elemento, para ter um guia para o empresário, saber o que pode e o que não pode? Exatamente. Minha maior alegria foi pegar um avião uma vez. O livro está totalmente novo. Foi editado aí semana passada, né? Na terceira edição, porque as outras eram antes da reforma. Né? Então muita coisa do livro velho, inclusive, entrou na reforma trabalhista. E agora esse novo mostra onde as empresas estão errando na área trabalhista, gerando passivo, se expondo a riscos depois do advento da nova lei trabalhista brasileira. Né? Então o cara do RH, o administrador, o dono da empresa, o empreendedor, o industrial, o empresário, que lê esse livro, vai aprender a fazer as coisas corretamente. Vai ver que uma coisa, um conceito que ele tinha como absolutamente correto, verdadeiro, achando que estava fazendo a coisa certa, de repente ele está no limbo, está fazendo a coisa errada e está gerando um passivo gigante na empresa dele. Um outro ponto que as empresas estão numa insegurança jurídica profunda nesse momento é que muitas convenções coletivas, depois da reforma trabalhista, não estão sendo renovadas. Né? Então já tem empresas aí que estão há 2 anos sem convenção coletiva. Aí a pergunta, o que fazer? Como é que eu dou reajuste salarial para o empregado? Como é que eu mantenho o benefício, por exemplo, do plano de saúde que estava na convenção coletiva, mas a convenção coletiva venceu, não vale mais, já passou do prazo de validade dela, portanto, não vale mais. O que eu faço? O que eu faço? Então, se ele manter os benefícios da convenção coletiva que já venceu, lá na frente, o Poder Judiciário pode interpretar que ele manteve esses benefícios por liberalidade e que o plano de saúde, o vale farmácia, a cesta básica, pode se integrar ao salário. E lá na frente vai ter que pagar férias, 13º, hora extra, adicionais, sobre esses valores. Isso vai custar muito caro. Por outro lado, se ele corta tudo isso agora, porque acabou o direito da convenção coletiva, porque ela não foi renovada e não veio outra, não há mais aquele direito ou aquela obrigação por parte da empresa. Mas se ele cortar tudo também, vai gerar um caos dentro da empresa dele, dentro do empreendimento dele. Então, o que fazer? É um momento duro, é um momento de transição. Eu orientaria que dê um reajuste salarial, ocupando-se de alguns índices, negociando com os trabalhadores, uma vez que a convenção coletiva não veio, mas que escreva num documento que está se fazendo um adiantamento de reajuste salarial, de forma com que, se vier uma convenção coletiva ali na frente, isso vai ser abatido porque já foi concedido ali atrás. E vamos entender, teve a primeira fase, na qual houve o seu trabalho de redação, mas virá uma segunda fase. Ficou muita coisa para ser acertada, ainda que não foi resolvida nessa primeira? Bem, a lei, ela corre atrás do que acontece na sociedade. E a sociedade, na era da informação, viaja numa velocidade no tempo de maneira muito veloz. Então, a lei precisa estar sendo atualizada, reestudada a cada instante. Esse segundo momento da reforma vai trabalhar muito a questão justamente da reforma sindical, que não foi tratada no primeiro momento da reforma trabalhista. O primeiro momento da reforma trabalhista limitou-se a tornar facultativo o imposto sindical, que era obrigatório. Um dia do trabalho de um trabalhador, todo mês de março, vinha descontado e era repassado para
os sindicatos de maneira compulsória, de maneira obrigatória. E a nova lei trabalhista tornou isso facultativo. Aí quem está nos assistindo está falando, mas poxa, tornou facultativo, mas eu recebi um boleto para pagar. Tornou facultativo o imposto sindical, mas inventaram uma tal de contribuição assistencial para o sindicato. E estão dizendo que tem que pagar. Até colocaram na convenção coletiva. E está esse momento o país inteiro com essa dúvida, Vili, né, que eu coloco também no meu livro, que é extremamente atual. Tenho que pagar ou não tenho? É livre. O que significa isso? Mas se está na minha convenção coletiva, eu tenho que pagar o imposto sindical, contribuição assistencial? A resposta é não. Paga se quiser, facultativo. Mas, poxa, está na convenção coletiva e eles ficam me ligando aqui, olha, tem que depositar, tem que pagar, tem que descontar do empregado. Não tem, não é obrigatório. Aí você me fala, mas então, está errado o que estão colocando na convenção coletiva? De ter que pagar o sindicato de maneira obrigatória? Está errado. Mas com que autoridade você fala isso? Porque isso está no artigo 611b de Bravo, inciso 26 da nova lei trabalhista, na nova CLT. É objeto ilícito, é proibido, portanto, não pode colocar na convenção coletiva ou no acordo coletivo qualquer tipo de cobrança para o sindicato de forma obrigatória. Ah, mas aqui então inventaram uma tal de Assembleia Geral. Fizeram uma Assembleia Geral e diz que agora todo mundo tem que pagar. E daí colocaram isso na convenção coletiva. Também não pode. Está no meu livro também. Mas não só no meu livro. O Supremo Tribunal Federal já apreciou essa matéria. E já houve decisões do ministro Marco Aurélio Mello, da ministra Carmen Lúcia e bem recentemente agora do ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Então esse assunto já tem uma pedra em cima dele. Não pode estar na convenção coletiva uma cobrança automática, não pode estar na convenção coletiva uma cobrança obrigatória, nem de imposto sindical, nem de taxa de reversão, nome que se dê, ou contribuição assistencial. E não pode, por Assembleia Geral, também fazer uma cobrança automática das pessoas. Mas quem quer contribuir com o sindicato? Isso é importante. Tudo bem, a lei tornou facultativo, mas o sindicato, José Vili, ele representa, ele defende, teoricamente, deve defender o trabalhador. Assim como o sindicato patronal deve defender as empresas. Então não basta só você pagar teu sindicato, que agora não é mais obrigatório, é facultativo. Mesmo que esteja na convenção, é facultativo. É importante que as pessoas participem, que mude a cultura. Os brasileiros precisam participar mais das discussões do sindicato, porque é ali que vai sair o documento chamado Convenção Coletiva, que vai reger tudo na empresa e na vida do trabalhador de 1 a 2 anos para frente. Então participe. Talvez você nunca tenha ido no teu sindicato, nunca tenha telefonado para lá. Telefone, participe do teu sindicato e participando você vai acabar de alguma forma vendo que é preciso contribuir, porque o sindicato tem custos. Tem prédio, tem assessoria jurídica, luz, água, telefone, site. Então, você vai perceber a importância do sindicato. É um momento de transição, mas eu quero deixar bem claro. Obrigar a pagar o sindicato é irregular. Obrigar a pagar o sindicato, mesmo que seja em convenção coletiva, não pode. A avaliação existente hoje, é importante saber a sua, em relação aos resultados. Porque as empresas são fundamentais, elas têm que estar vivas, operando para gerar empregos, assim que o país se desenvolve. Mas a gente não tem essa avaliação clara. Você vê, principalmente, muita crítica de setores que foram atingidos. Mas, como um todo, para a economia brasileira, o que é que significa a partir da aprovação dessa reforma? O que já dá para dizer de resultado? Olha, nós temos uma geração de empregos importante. Ainda temos um volume muito grande de desempregados no Brasil, mas é importante que se diga que quando a reforma trabalhista foi aprovada, em novembro de 2017, que ela passou a valer, nós tínhamos 15 milhões de desempregados e o gráfico não parava de subir. O gráfico estava como uma aeronave, subindo 1.000 pés por minuto. O gráfico era um ângulo de 45 graus, Davi, do desemprego no Brasil. E toda essa mudança melhorou o ambiente de negócios. Toda essa mudança melhorou o clima organizacional das empresas. As empresas que estão adotando as práticas previstas na reforma trabalhista, e isso é muito importante, e é isso que eu procuro ensinar nos meus livros, né? Como implementar a reforma trabalhista com segurança, com tranquilidade, para ter diferenciais competitivos no mercado, para dar passos adiante do seu concorrente, né? Como, por exemplo, a implementação de premiação no contra-cheque, gera uma economia importantíssima na folha de pagamento e, ao mesmo tempo, valoriza, prestigia, por meritocracia, o trabalhador
que merece. Né? Nós temos a jurisdição voluntária que evita a ação trabalhista, um meio alternativo de solução de conflito, em que você consegue parcelar uma dívida e, ao mesmo tempo, ter segurança jurídica de que aquele trabalhador não vai entrar de novo na justiça. É fácil fazer isso. Teve um crescimento no Brasil, José Ville, na área trabalhista depois da reforma, de 1.800%, por dados do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Temos o trabalho intermitente, que evita a ociosidade, porque o empresário só chama o trabalhador quando tem demanda e vai pagar proporcional pelas horas trabalhadas. Então isso é fantástico. E para o trabalhador também é bom, porque ele pode ter um feixe de empregadores ao mesmo tempo, até de ramos diferentes. Pela carteira de trabalho digital que foi lançada recentemente, você pode ter 30 contratos de trabalho ao mesmo tempo na carteira e vai prestar serviço para quem você quer, a hora que você quer e recebendo pelo serviço prestado. Hoje a juventude quer isso. São os aplicativos, então é o trabalho intermitente, que é vínculo empregatício, é carteira assinada, dá todas as proteções trabalhistas para o trabalhador e proteções previdenciárias para o futuro da aposentadoria. Então os números estão aí, os resultados estão aí, estão melhorando a cada dia. A arbitragem, né? As empresas não precisam mais necessariamente levar, e o trabalhador também, levar necessariamente para a Justiça do Trabalho. A arbitragem tem uma série de vantagens, mas isso só vale pela reforma trabalhista, a arbitragem, para quem recebe o dobro do teto da Previdência Social. Algo em torno de 12 mil e pouquinhos reais. Pode colocar uma cláusula. Muitas universidades, José Ville, têm colocado no contrato de trabalho uma cláusula dizendo o seguinte, olha, se houver algum conflito no futuro, grandes empresas têm feito isso, não vai para a Justiça do Trabalho esse conflito, vai para a arbitragem. E quais são as três imensas vantagens disso? Que ambas as partes podem escolher o árbitro. O juiz você não pode escolher, mas podem eleger um árbitro. Nós temos grandes nomes do direito brasileiro, pessoas que se aposentaram, de outros estados até, que podem ser chamadas para ser árbitro. A decisão do árbitro é irrecorrível. Então, em 6 meses, o negócio está resolvido. E terceiro, mais importante, o sigilo. Hoje, se você ingressa com uma ação trabalhista, você está se expondo, de certa forma. Até porque se digitar no Google, os sites de busca dão um jeito de achar se a pessoa tem uma ação contra o ex-empregador. E a empresa também precisa do sigilo. Porque muitas vezes outros empregados, olha, fulano processou a empresa. Está ali até o número do processo na internet, infelizmente. Né? Entra lá no processo que é público, consegue ver, juntou tal recibo, tal documento, ganhou tanto. Então, para a empresa o sigilo também é importante, para o trabalhador também é importante, como eu expliquei. E a arbitragem é sigilosa. Não fica aberta na internet, não fica aberta para o público. Né? Aqui no Paraná, professores meus, grandes nomes do direito, eu posso citar aqui o professor José Afonso da Alegrave Neto, professor Rocha Pombo e várias outras pessoas, esses dois foram meus professores, fundaram a CANATRA, Câmara Nacional de Arbitragem Trabalhista, que não pega só quem teve carteira assinada, resolve até problema de Uber, problema de 99, problema de aplicativo, representante comercial que não tem carteira assinada. É um negócio muito legal, José Ville. O que mais o empresário reclamava era pela quebra de empresas a partir de processos trabalhistas. Existia, os empresários diziam isso, uma indústria do processo trabalhista no Brasil. E isso se ramificou e realmente se tornava até impossível. Muitas empresas fechavam as portas. Isso mudou? Vai mudar na próxima? Como é que está hoje? Mudou drasticamente, José Ville. Eu digo que o Estado trata com muita hostilidade o empreendedor brasileiro. Segundo dados do IPEA, 83% das empresas do Brasil têm até 14 empregados. Pode ter 5, pode ter 7, pode ter 10, até 14 empregados. E o Estado é muito hostil na área administrativa, nesse negócio de licença, alvará. Isso aí é um inferno na vida das pessoas, embora tenha mudado muito agora com a lei que veio da medida provisória 881, mas isso ainda está em implementação. Então, conseguir um alvará, conseguir uma licença é um inferno, né? Direito tributário é outro inferno. Vocês viram receber um WhatsApp no início desse ano que o CARF estava julgando se Crocs. Você sabe o que é Crocs, José Ville? Aquele negócio de borracha para pôr no pé? Crocs, né?
o CARF estava julgando se Crocs é chinelo, sandália, sapato ou galocha para alíquota tributária. Quer dizer, o cara não consegue firmar o preço final do produto dele. Nós temos o case da H2O, o case da Aquarius Fresh. Quando lançaram, o garrafão custava R$ 1,50 no mercado, porque vendiam como água, e a tributação era de água, porque era água com 4 gotas de limão. Aí começou a discussão tributária, se aquilo era água saborizada, suco, soda italiana ou refrigerante. Hoje o mesmo garrafão custa R$ 8,50 no mercado. Então, vende pão francês é uma tributação, pão francês com gergelim é outra tributação. Vende papel higiênico folha simples é uma tributação, papel higiênico folha dupla macio é outra tributação. É um Estado que cria dificuldade para vender facilidade lá na frente. Então, direito administrativo, direito tributário, na área trabalhista era a mesma coisa. Nós tínhamos 11 mil novas ações trabalhistas por dia no Brasil antes da reforma trabalhista. Nós tínhamos petições iniciais de pessoas que trabalharam 4, 6 meses numa empresa no valor de 40, 60 mil reais. E isso era comum. Isso não era um exemplo acadêmico, isso era comum. Então imagine um pequeno empresário que tem 3 empregados, o cara ganhava 1.200 por mês, recebia uma ação trabalhista, está lá. Meu Deus do céu, o cara está pedindo 60 mil, mas trabalhou 4 meses na minha panificadora. Isso era comum, José Villa. E fechava o negócio. E chegava lá e ou fazia um acordo, ou se desse uma revelia, por exemplo, a empresa poderia ser condenada em 50 mil reais por 4 meses de trabalho. O que fecharia? A falência da empresa. Se fosse uma pequena comum. empresa, fecharia a empresa, né? Não tenha dúvidas. Nós tivemos aí alguns casos, alguns cases, infelizmente, de empresas que foram à bancarrota. Temos casos aí de transportadoras com dívidas milionárias, porque contratava um motorista como agregado, depois a justiça reconhecia como empregado, e isso virava uma confusão, e transportadoras aí que têm dívidas milionárias, né? Então, havia uma instabilidade jurídica na área trabalhista profunda antes da reforma, e os números mostram que, com quase o 2º aniversário da reforma trabalhista agora, uma queda de 40% no número de ações trabalhistas no país inteiro. Por quê? Porque agora tem que ter responsabilidade. A lei nova criou sucumbência, honorários advocatícios de sucumbência. Quem perde tem que pagar o advogado da parte contrária. Então a pessoa pensa 3 vezes, opa, agora não é oba-oba, acabou a folia. Vou pedir o que é certo, o que é justo, o que é correto, o que é razoável, o que eu tenho prova, porque o sistema jurídico no mundo inteiro é democrático e é assim. Você só vai obter uma condenação em face de alguém se você conseguir comprovar suas alegações. Isso em qualquer ramo do direito, em qualquer lugar do mundo. E a reforma trabalhista trouxe isso para o seio do direito do trabalho do Brasil. Então, que fique bem claro, agora a petição inicial trabalhista tem que ter o valor indicado do lado de cada pedido. Ah, estou pedindo horas extras, tantos mil reais. Estou pedindo férias, tantos mil reais. Isso fez com que o valor das causas não seja mais aleatório, seja um valor real. E isso tem ajudado muito na conciliação. Nesses 2 primeiros anos de reforma, que está completando agora, nós tivemos aí um aumento, José Villa, de 24% no valor dos acordos que foram fechados na Justiça do Trabalho, porque o valor da causa agora é justo, correto, real e razoável. Então o empresário corre para fazer um acordo. Então o ambiente de negócios melhorou na área trabalhista. Antes nós só tínhamos 2 tipos de empresa no Brasil. Aqui já teve ação trabalhista e aqui ia ter. O Estado diminuiu a hostilidade com a qual trata um empreendedor, especialmente o pequeno e o médio empreendedor, com a nova lei da reforma trabalhista brasileira. Isso tem que resultado na atração de investimentos para o Brasil, porque nós tínhamos esse grande obstáculo. O Brasil era conhecido por ser inflexível e por ser fechado nessa questão e principalmente levar prejuízo para as empresas. Brasil, o que representa agora? O Brasil estava, Vili, entre os 15 últimos colocados num ranking mundial de competitividade. Nós estávamos próximos a Cuba, Venezuela, países extremamente subdesenvolvidos em termos de competitividade. Então a reforma trabalhista, num dos eixos dela, traz a segurança jurídica, no outro dos eixos dela traz a melhora da competitividade das nossas empresas, porque é isso que catalisa, que gera empregos no Brasil, e é o terceiro eixo da racionalização do sistema jurídico, né? Então, nós, dessa maneira, conseguimos implementar um sistema mais seguro para o empresário brasileiro. Você perguntou a atração de capital, especialmente capital externo para o Brasil. Veja, a nossa Bolsa de Valores chegou rapidamente a 100 mil pontos.
né, com uma guinada na política econômica e com uma guinada na forma de se tratar a relação de trabalho no Brasil. Nós tivemos, assim que a reforma trabalhista foi anunciada, um investimento